Olá, eu sou a professora Cirlei. Nesta aula, vamos aprender sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui nós temos duas retas paralelas, a reta R e a reta S, e uma reta transversal que passa por essas duas retas paralelas, que é a reta T. Então, vamos aprender como se classificam os ângulos formados por essas retas. Aqui nós temos os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São os ângulos que ficam do mesmo lado da transversal, um interno e o outro externo. Esses ângulos, eles são congruentes, eles representam o mesmo valor. Observe que aqui eu tenho o ângulo A e tenho o ângulo E. Um está do lado interno e o outro está do lado externo. E os dois estão do mesmo lado da transversal. Então, são ângulos correspondentes e assim eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. Aqui nós temos o ângulo D e o ângulo H. Estão do mesmo lado da transversal, um está do lado interno e o outro está do lado externo. São correspondentes e assim também são congruentes. Representam o mesmo valor. Aqui eu tenho o ângulo B e aqui eu tenho o ângulo F. Observe aqui que eles estão também do mesmo lado da transversal. Um está do lado interno e o outro está do lado externo. Assim, eles são chamados de correspondentes. São congruentes, representam o mesmo valor. E nós temos os ângulos C e G. São ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Um está do lado interno e o outro do lado externo. Então, são correspondentes, assim são congruentes e têm o mesmo valor. Agora vamos ver os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles ficam do mesmo lado da transversal. Só que agora nós temos os colaterais internos, porque os dois precisam estar do lado interno, e temos os colaterais externos, pois os dois precisam estarem do lado externo. Os ângulos colaterais, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos em que a soma dos dois dá 180 graus. Qual a diferença entre ângulos colaterais e ângulos correspondentes? Os colaterais e os correspondentes, eles ficam do mesmo lado da transversal. Só que os colaterais, os dois precisam estarem do lado interno ou do lado externo. Já os correspondentes não. Estão do mesmo lado da transversal, um do lado interno e o outro do lado externo. Os ângulos colaterais são suplementares, a soma dos dois dá 180 graus. E os ângulos correspondentes são congruentes, representam o mesmo valor. Agora vamos ver aqui esses exemplos. Aqui nós temos os colaterais internos, o ângulo D e o ângulo E. São colaterais internos porque os dois estão do mesmo lado da transversal e os dois estão do lado interno. A soma dos dois dá 180 graus, por isso que são chamados de ângulos suplementares. Os ângulos A e H estão do mesmo lado da transversal e os dois estão do lado externo. Assim, são chamados de ângulos colaterais externos, sendo ângulos suplementares. A soma dos dois dá 180 graus. Os ângulos C e F são ângulos colaterais, pois estão do mesmo lado da transversal, são colaterais internos porque estão do lado interno. Sendo assim, são suplementares. A soma dos dois dá 180 graus. E nós temos os ângulos B e G. Os dois estão do mesmo lado da transversal e os dois são externos. São chamados de colaterais externos, sendo suplementares. A soma dos dois dá 180 graus. Vamos ver os ângulos alternos. Os ângulos alternos são aqueles que estão em lados contrários da transversal. Nós temos os alternos internos, que são aqueles onde os dois estão do lado interno, lados contrários internos,
E nós temos os alternos externos. Alternos porque estão em lados contrários e externos porque estão na parte exterior. Estes ângulos alternos internos e externos, eles são congruentes, eles representam o mesmo valor. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o ângulo A e o ângulo G. Observem que os dois estão em lados contrários da transversal e os dois estão do lado externo. Então, eles são alternos externos, sendo assim, são congruentes, eles têm o mesmo valor. Agora, vamos ver o ângulo D e vamos ver o ângulo F. Estes dois ângulos estão em lados contrários da transversal e os dois estão do lado interno. Sendo assim, são alternos internos, sendo congruentes, representam o mesmo valor. O ângulo B e o ângulo H estão também em lados contrários da transversal. Os dois estão do lado externo, sendo ângulos alternos externos, ângulos congruentes, eles têm o mesmo valor. Aqui nós temos o ângulo C e o ângulo E. Os dois estão em lados contrários da transversal e os dois estão do lado interno. Sendo assim, são ângulos alternos internos. São congruentes, representam o mesmo valor. Agora vamos ver como podemos aplicar estes conceitos em algumas atividades. Vamos ver este primeiro exemplo. Um dos 8 ângulos que duas retas paralelas formam com uma reta transversal mede 57 graus. Quanto medem os outros 7 ângulos? Para responder essa questão, a gente precisa fazer essa representação. Aqui nós temos duas retas paralelas e uma reta transversal que corta essas duas retas paralelas. No exemplo, ele diz que um dos ângulos mede 57 graus. Agora vamos utilizar os conceitos que nós aprendemos para encontrar quanto medem os outros ângulos. Nós aprendemos sobre os ângulos correspondentes, alternos e os ângulos colaterais. Vamos começar analisando pelo ângulo que eu já tenho o valor dele. O ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. Estão do mesmo lado da transversal, um do lado interno e o outro do lado externo. Os ângulos correspondentes são congruentes, eles têm o mesmo valor. Os ângulos A e G, eles são alternos externos. Estão em lados contrários da transversal e os dois são externos. Os ângulos alternos, eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. O ângulo E o ângulo C são alternos internos. Estão em lados contrários da transversal e estão do lado interno. Os ângulos alternos, eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. Então, a partir dos ângulos que eu vou encontrando, eu vou usando estes conceitos para encontrar os outros ângulos. O ângulo A e o ângulo H, eles são colaterais externos, pois estão do mesmo lado da transversal, do lado externo. A soma dos ângulos colaterais dá 180 graus. Então, para encontrar o ângulo H, basta você diminuir 180 graus menos 57 graus, que eu tenho 123 graus. Sendo assim, o ângulo H mede 123 graus. O ângulo H e o ângulo B, eles são alternos externos. Eles estão em lados contrários da transversal do lado externo. Sendo assim, são congruentes e eles têm o mesmo valor. Os ângulos B e F, eles são correspondentes. Estão do mesmo lado da transversal, um do lado interno e o outro do lado externo. Se são correspondentes, são congruentes, então eles têm o mesmo valor. O ângulo D e o ângulo F são ângulos alternos internos. Os dois estão em lados contrários da transversal e estão do lado interno. Os ângulos alternos são congruentes, eles têm o mesmo valor. Então, o ângulo D mede 123 graus.
Notem que a partir desses três conceitos de ângulos correspondentes, alternos e colaterais, eu consegui encontrar todos os ângulos que estavam faltando. Vamos para mais um exemplo. Nas figuras a seguir, R e S são retas paralelas e T é uma reta transversal. Determine em cada caso os valores de x e y. Vamos utilizar os conceitos que nós aprendemos de ângulos correspondentes, colaterais e alternos para encontrar os valores de x e y. A partir do ângulo que eu já tenho, eu vou analisar os outros ângulos que estão faltando. O ângulo x e este ângulo aqui são alternos internos. Estão em lados contrários da transversal e do lado interno. Os ângulos alternos, eles têm o mesmo valor. São congruentes. Sendo assim, x é igual a 44 graus. A partir desses dois valores que eu já tenho, vamos encontrar o ângulo y. O ângulo y, ele não é correspondente a eles dois, ele não é colateral a eles dois e nem é alterno. Então, para encontrar o ângulo y, vamos utilizar este conceito aqui, ó. Se você juntar o ângulo y com o ângulo x, você tem uma meia volta. Esta meia volta equivale a 180 graus. Como eu já sei quanto é que mede este lado de cá, este ângulo, basta você diminuir 180 menos 44 graus e você vai obter o ângulo y, que é 136 graus. Já encontrei o valor de x, 44 graus, e agora eu tenho o valor de y, que é 136 graus. Vamos ver mais um caso. Mais uma vez, vamos utilizar os conceitos que nós aprendemos sobre ângulos colaterais, correspondentes e alternos. Vamos analisar esses dois ângulos. Esses dois ângulos são colaterais internos. Os dois estão do mesmo lado da transversal e os dois são internos. Os colaterais internos, eles são suplementares. Isso quer dizer que a soma dos dois dá 180 graus. Vamos montar uma equação do primeiro grau para encontrar o valor de x. Aqui eu tenho o primeiro ângulo mais o segundo ângulo. Como eles são colaterais, a soma dos dois dá 180 graus. Vamos resolver essa equação. X mais 2x, eu tenho 3x. Vamos passar esse 12 graus para depois da igualdade. Quando a gente passa qualquer valor para depois da igualdade, a gente tem que mudar a operação que está aqui. Vamos repetir os 180 graus, que já está depois da igualdade. Passando 12 graus para depois da igualdade, eu terei menos 12 graus. Diminuindo, nós temos 168 graus. Para encontrar o valor de x, basta você repetir o x e passar esse 3 que está aqui multiplicando para depois da igualdade e também mudando a operação. Se está multiplicando, você vai passar dividindo. Vai ficar 168 graus dividido por 3. Dividindo 168 por 3, eu tenho x igual a 56 graus. Já encontrei o valor de x, agora eu vou encontrar o valor de y. Observe que aqui eu ainda não tenho nenhum valor para usar com o y, para utilizar os conceitos de ângulos colaterais, alternos e externos. Observe que se eu juntar o ângulo y mais este ângulo aqui, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, se eu descobrir quem é este ângulo, eu descubro quem é o y. Eu sei que o ângulo x e este ângulo aqui que eu quero descobrir, eles são correspondentes. Estão do mesmo lado da transversal, um do lado interno e o outro do lado externo. Os ângulos correspondentes, eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. Descobrindo este ângulo aqui, agora sim eu posso descobrir quem é o y. Basta você calcular 180, que equivale a esta meia volta, menos 56 graus. E assim encontraremos o valor de y, que é igual a 124 graus. Você observou que com os conceitos de ângulos correspondentes, colaterais
e alternos, nós podemos encontrar os valores de ângulos desconhecidos. Espero que esta aula tenha ajudado e que você tenha compreendido o conteúdo. Até a próxima aula. Tchau!